Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui do Arca Podcast. E a nossa intenção é levar uma palavra de Deus até você, que você seja edificado, que você seja impactado por essa palavra. E a nossa oração é que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje com o pastor Marcos. Pastor Marcos, muito bem-vindo, Deus abençoe. Pastor Marcos é pastor na Igreja Batista Betesda, aqui em Ipatinga mesmo. Pastor, seja bem-vindo. Amém, Muito pastor. obrigado pela presença, pela disponibilidade, né? Tudo que aconteceu para que a gente tivesse aqui hoje. Muito obrigado, que Deus te Amém. abençoe. Pastor, eu queria que você começasse se apresentando, né? Você já é pastor há algum tempo, né? Na mesma igreja, isso é importante. Eu queria que você se apresentasse aí para a turma, para a nossa audiência. Amém. Primeiro, um privilégio estar aqui com os irmãos, participar desse bate-papo aqui, desse tempo precioso. Espero que você seja muito abençoado e que eu possa contribuir um pouquinho para a vida de alguém. Eu gosto de começar falando quem eu sou. Eu sou Marcos, filho de Deus, né? Eu tenho essa definição comigo de algo que Deus afirma ou a meu coração e eu carrego isso comigo. Sou casado com a Karina há, desde 2002, sou casado com ela. E nós estamos caminhando aí 23 anos juntos, para a glória de Deus. Temos três filhos, o Raniel, o Azaf e a Radassa, filhos preciosos que o Senhor nos deu. Pastoreamos a Igreja Batista Betesda, no Canaã, há 18 anos e com muita alegria. Amém. Temos ali contribuído um pouquinho para o que Deus está fazendo. E meu coração é sempre pauta o seguinte: eu espero não atrapalhar o que Deus está fazendo. Né, né? A É, nossa oração é igual a de é, Paulo, que a gente seja um cooperador isso. do. Minha oração é que eu não atrapalhe o que o Senhor está fazendo, que já é um bom começo não atrapalhar. Não atrapalhar já é bom. Já contribui bastante, pastor. Graças a Amém. Deus. Pastor, olha só, o senhor já vem de uma história, né, na família, um legado de família pastoral. Então você nasceu na igreja, né? Podemos dizer que desde a sua infância você não se lembra fora da igreja, né? Desde o seu nascimento você É, está na igreja, né? eu não tenho a memória assim, um registro de estar fora da vivência da vida da igreja e da vivência com a vida de comunidade com os irmãos. Eu venho de uma família, a minha mãe é filha de um pastor, foi pioneiro em Patinga, pastor Edson Ferreira do Nascimento, foi pastor da Pibane, primeira igreja de Patinga. Ele foi um pioneiro da renovação espiritual da Batista Nacional no Brasil. E minha mãe, ela é a filha mais velha, né? Tem um tio meu mais velho, depois vem ela. Minha mãe foi missionária no Vale de Jequitinhonha. Minha mãe achou que ela não ia casar e ela conhece meu pai e eles namoram por carta. Um negócio diferente, né? Diferente. É. E eles casam, minha mãe já casa numa idade assim, pra época diferente, né? Mais de 25 anos, minha mãe tinha quase 28. Meu pai mais de 30 e meu pai tinha 35 anos, na faixa de 35 anos. E, e meu pai depois ele é ordenado ao ministério, né? Meu pai foi auxiliar do meu avô, fui ovelha do meu avô até os 19 anos de idade. Depois, com muita dificuldade, eu fui para a igreja do meu pai, depois de ouvir um monte de palavra, e é muito difícil você romper ali com. Eu tinha minha família, meus primos, os amigos, pessoas que a gente conviveu a vida inteira, e a gente foi escutando o Senhor, né? Eu estava acabando de formar no seminário. Depois eu fiquei pensando, depois que eu formei, comecei a servir a igreja, eu nunca deixei de servir, desde muito novo eu já trabalhava com música na igreja, no louvor, já trabalhei com juventude, já dei aula para junior na igreja e fui. Já vesti de palhaço para brincar com criança. Eu brinco com meus meninos que ainda tem um pouquinho do vestígio do palhaço, né? Eu fico zoando eles, É. brincando com eles. E só que chegou um ponto, pastor,
eu tive uma experiência assim, muito significativa com 16 anos, 16 para 17 anos, um chamado ministerial. A gente, por nascer no Evangelho e o fato da gente ser. Vem de uma família pastoral, a gente conhece a igreja não do púlpito, a gente conhece a igreja da cozinha. Né? Eu conheci a igreja da cozinha da minha casa, da cozinha do meu avô. Eu vi minha mãe chorar muito, vi meu pai chegar da igreja nervoso, chateado. E chega um ponto que você, é a realidade, isso é o fato, que ele está Uhum. diante de você. E o que, que a gente pensa? Meu Deus, é isso aí que o Senhor tem para mim? E é uma visão muito, para a idade também, é uma visão muito pequena do que é a igreja do Cordeiro, a igreja de Cristo. Então a gente não pode olhar para a igreja com a mancha e ruga. Né? A gente precisa de ver a igreja, que o Espírito Santo está trabalhando nela para que ela seja a igreja imaculada, perfeita, adornada, a igreja gloriosa de Jesus. E aí, assim, por várias ocasiões, né? Eu continuei servindo a igreja, mas eu já estava com meu coração assim, eu não quero mexer com isso. Né? Eu estava trabalhando e casado, e foi um tempo assim de muitas experiências, eu acho, necessárias e boas, porque a dúvida faz duas coisas com a gente, ou você para, ou você retorna, né? E aí, assim, também pode servir para alguma coisa boa que te faz buscar. E aí eu tive mais respostas de Deus, foi precioso. Chegou o ponto de eu chegar no supermercado, uma mulher que nunca me viu, e falar, nossa, Deus está falando que você não correr mais. E foi várias palavras desse tipo. Uma vez uma irmã da igreja, saindo do culto, ela me parou na igreja, foi falar comigo, eu fiquei nervoso com ela. Falei, se Deus quiser falar, fala comigo. Mas era porque a gente estava correndo, né? Eu fico até preocupado quando alguém quer muito. É, É estranho. é. Mas essa é a minha experiência, né? Foi a Uhum. experiência que eu vivenciei, que eu vivi. Foi preciosa, importante e desde 2006, né? Eu passei na, na prova, né? É uma prova, é um exame que a Igreja Batista tem. E eles conversam com a esposa da gente, com a igreja, liga pro trabalho da gente, pega um monte de nada consta, você faz uma prova teológica presencial. E era assim, né? Oral. É um É um processo processo. seletivo, né? É um processo. Mas o maior testemunho é das pessoas que convivem com você, a igreja. Então, a igreja, que a gente já estava na igreja, a igreja me via nessa Uhum. função. E eu estou lá, né? Esse tempo todo. Eu falo o seguinte, quando alguém escuta que eu sou a terceira geração, a pessoa fala que herdou a igreja, né? É. E Parece. assim, eu fiz de tudo para não estar aqui, não estar nesse lugar. Mas que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. E estou pastor dessa igreja Amém. com muita alegria, irmãos preciosos que amo muito, Amém. fazem parte da história da minha vida. Né? Amém. Pastor, como é que você viu a mudança de perfil do cristão, a mudança de perfil da igreja nesse tempo, né, de vida ministerial, de vida eclesiástica, de vida na igreja, né? A gente passou por uma transformação aí no perfil, hein? Violento. Então, nós estamos falando de um recorde de 20 anos, né? É, Então, um recorde de 20 anos. Quando eu iniciei o ministério, estava acontecendo muita coisa boa. Hoje a gente pode falar que a gente viu um mover de Deus poderoso no Brasil. vimos. Em 2000. Especialmente em Minas Gerais, né? Foi incrível. Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, nós tivemos um A gente teve a avivamento. oportunidade de receber muita gente na nossa igreja, o pessoal de BH, lá do Clamor. Fomos muito abençoados. Foram experiências assim transformadoras. Foi uma época assim que eu recebi muita palavra para minha vida e que a gente vive essas palavras hoje. E marcou meu coração. Então, assim, tava num movimento de igreja caseira, tava no movimento de adoração profética, tava acontecendo muita coisa, muita gente, tava tendo um mover de salvação, e a gente viveu essa fase. Acompanhando essa etapa, a gente também estava vivendo uma transformação cultural, né? O mundo de hoje não é o mesmo mundo de 20 anos atrás. Não tem como a pessoa.
Eu brinco que a gente estava nos 56 kb, nós fomos para giga. Pastor, Velocidade, né? quando eu converti, a gente conhecia alguns crentes também, né? E Uhum. viajava, ia para lá, ia para cá. A gente tinha meio que um contrabando de fita de VHS, né? Você tinha uma mensagem de um pastor, uma mensagem de outra, um encontro de louvor. O pessoal da casa de Davi, né? Tinha aqueles Sim, movimentos sim. de adoração e tal. E a gente viajava e um passava para o outro, né? Já Hoje, tinha, como que isso mudou, né? A nós já gente tinha já eles tinham um projeto de 24 por 7, né? tinha uma turma lá, É, então torre de tinha oração, né? casa Hoje de tem aí Davi tinha o um. Harp Taça, né? Que é É, mais ou menos parecido, mas assim, tudo que não é nada novo, né, pastor? E hoje a gente tem tudo disponível, muito fácil, né? Tem muito fácil. E o que que eu vejo assim? O que que mudou no perfil da igreja? As transformações culturais, elas vão afetando a vida da igreja, Sim. porque a gente está no mundo. Então, assim, se não tiver renovação de mente, disciplinas espirituais, a gente vai ser muito mais afetado, ao ponto de a gente começar a tratar daquilo que é essencial, como se aquilo fosse algo optativo. Uhum. Então, quando eu falo que algo é essencial, é que a gente não tem como viver sem aquilo. Então, assim, a gente vivia era um outro momento da igreja, né? Também era um outro momento da vida das pessoas. Então, a gente está vivendo um momento hoje de muita rapidez, rapidez de informação. A gente vive também um tempo estético. A gente pode ver que a pessoa vai num lugar, na igreja, ele procura alguma coisa bem bonita, porque hoje no acesso aos smartphones, Agradável aos olhos. agradável aos olhos. Então, hoje a vida é mais visual. E só que a vida visual, ela não transmite a realidade, né? Por exemplo, uma pessoa nunca vai tirar, dificilmente alguém vai tirar uma foto de um prato de comida que ele come com arroz, feijão, bife e dois tomates, fatia de tomate. Ele vai, ele vai tirar uma foto quando tem picanha. É. Restaurante caro. Então, assim, ele vai num passeio comum. A gente tem dificuldade com rotina, as pessoas não têm dificuldade com rotina, com a vida comum. A gente até fala, né, o conceito da vida ordinária, trazer Jesus para a vida ordinária. As pessoas não têm dificuldade de relacionar, de conversar, de sentar na mesa, de ouvir alguém, de ir na casa do outro, de repartir o evangelho. A gente acha que se a gente fazer um vídeo bonito e colocar na internet, a gente está evangelizando, né? E a gente não está tendo a vida na vida. A gente está tendo ruptura de relação. Por ser tudo muito rápido, a gente acha que tudo se resolve muito rápido. Dificuldade com o processo, dificuldade com a estação. A gente está comendo tipo. A gente brinca, né? A banana que saiu ontem estava verdinha, a gente já está comendo ela hoje e reclamando que ela já está podre, Tá passada, né? está passada. Então a gente está tendo essa dificuldade. E enxergar isso hoje, a gente precisa ter um contraponto. Porque ou a gente vai no fluxo, no curso desse mundo. Qual que é o curso desse mundo? A gente vai ofertar o que o mundo quer. É. Que o curso do mundo determina. É uma vida sem fundamento, uma vida rasa de relação, uma vida rasa com Deus. Fazendo a sua vontade. E aí, assim, a vida da igreja, a vida nas relações da igreja, vira uma opção, né? A gente nunca viu um grupo de pessoas, eu estou falando da nossa igreja local, de um modo geral, as pessoas elas são descompromissadas com a vida da igreja. Uhum. Eu não falo com a agenda da igreja, com a vida da igreja, de participar, de se sentir parte daquilo ao ponto de ele não deixar, não só de congregar, mas de vivenciar a vida da igreja, Sim. independente com o formato de como que a igreja vai funcionar. A gente vive isso. Então a Bíblia fala também que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Então, nos dias trabalhosos, o que está acontecendo? As pessoas estão tendo que trabalhar mais. É trabalhoso em todo sentido, emocionalmente, profissionalmente, em todas as relações são dias difíceis. Então, essa ruptura com a vida comum, com o processo, com o tempo das coisas, está fazendo que as pessoas fiquem mais ansiosas, dilui tudo, tudo é diluído.
E aí a gente vive um tempo de realização. E se dá certo, tá bom. Se der certo, tiver bonito, É um padrão de sucesso que é um nem padrão de sempre é bíblico, né? quase, Nunca. quase nunca é bíblico. Mas que funciona e dá certo, né? Então a gente tá e a gente consegue ver isso muito claro dentro da cultura evangélica hoje. Uhum. Em contraponto com isso, pastor, eu estava lendo que existe, por exemplo, dentro do catolicismo hoje o pessoal voltando às tradições. Sim, Olha pra você sim. ver. E tá ficando cheia. Tá, não. Nós conhecemos aqui comunidades, cara, com oração de madrugada, Uhum. com leitura da palavra, assim, um retorno mesmo à raiz, né, da igreja. Então, Sim, é sempre esse movimento, né, de ajuste, né? Mas a porque gente tem também, uma volta, né? porque sempre também tem um remanescente. Sempre tem. Dentro dessa bagunçada que a gente Sempre vê a tem. igreja, é como se fosse um monte de cores coladas, um monte de retalho. A gente vê o Senhor também, ele separando os seus. O Senhor também. Dentro dessa bagunça tem a igreja de Cristo que está Tem, aqui. tem. Que o Senhor está trabalhando nela, investindo nela, confiando a ela. Você olha para a lavoura, você vê joio e trigo. Sim. O Senhor sabe quem que é quem, né? E na hora certa isso vai ser ajustado, E né? é ele que vai separar, né? É, e não cabe a gente, né, fazer esse papel de querer limpar a igreja, né? A igreja é do Senhor Jesus. Ele vai cuidar disso, né? Sim. Uma vez tem uma passagem, né, que pergunta para Paulo, né? Ah, mas fulano está pregando com outras intenções. Ele falou, olha, se alguém está pregando com outra intenção, não é problema nosso. O que importa é que o nome de Jesus está sendo pregado. No final das contas, as coisas vão se acertar, né? Tem gente que está pregando por vanglória, tem gente que está Torpe pregando, ganância. E aí tem um texto que é interessante que fala assim que o juízo de Deus começa na casa de Deus. começa na casa do Aí Senhor. o negócio É estreita. isso aí. Aí vai chegar, e aí Jesus até adianta isso, né? Paulo fala sobre isso, o juízo de Deus começa na casa de Deus. Mas Jesus fala assim, ó, naquele dia muitos virão, falam assim, ó, no teu nome eu profetizei. Trabalhei muito. Isso é o Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. É isso aí. E é triste isso É aí. triste. Saber que Você esteve tão perto, né? Então, Você viveu tudo. E é uma mensagem séria essa, né? Porque Paulo, quando chega em Atenas, ele fala em nome de um Deus desconhecido, né? sim, Ele vê todos os altares, vê toda a religiosidade da época, daquele local, e fala: ó, eu vim em nome desse Deus desconhecido. Tem um altar para ele aí que vocês não conhecem, mas eu vou apresentar para vocês. E depois de apresentar, ele fala: agora ninguém será tido por inocente, sim. uma vez que você já conhece esse Deus, uma vez que você já ouviu falar dele. É muito sério, né, pastor? É muito sério. Em Apocalipse fala assim que o Senhor ele tá preparando a sua igreja. E aí a visão de João fala que ela é como uma noiva bem adornada, purificada, limpa. O que a gente vê muitas vezes é muita sujeira. Sim. Porque a gente vê sempre aquilo que está diante de nós. A gente viu agora. Uhum. E é muito difícil a gente olhar para a igreja e vê-la com os olhos do Senhor, Sim. que é o desafio nosso. A gente chama da cosmovisão cristã. É ver tudo a partir do Evangelho e de como que Deus vê. Tanto que o Senhor, lá em Cantares, quando vai falar sobre a noiva, é uma alegoria que tá. Ele diz assim que era como pomba minha, amada minha, né? Tu és perfeita. E só Deus para ver isso. E a gente precisa de trabalhar para que a igreja seja a igreja gloriosa. Eu acho que a firmeza nas escrituras, a firmeza numa vida santa, uma vida reta, a gente hoje tem dificuldade das pessoas procurarem viver uma vida reta, uma vida santa. As pessoas acham que isso é religiosidade. É. A fulano é santarrão. Uhum. E não tem nada a ver com isso. A Bíblia sempre nos convida a andar como Deus andou. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Em toda a vossa maneira de viver. É uma vida diferente. É uma vida separada,
no sentido que ela é separada, não porque ela não relaciona, ela não está perto do mundo, mas que ela está perto do Senhor. Uhum. Então, assim, eu creio, como na visão de Isaías, lá no capítulo 6 ele fala assim: ó, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. E aí a visão dele de Deus, ele olhou para ele e falou assim: ai de mim, porque agora eu estou lascado, vou morrer. Porque Olhando para eu Deus. sou um homem pecador É isso aí. e habito no meio do puros lábios. Então, assim, à medida que a gente aproxima de Deus, de uma relação é, é, viva com o Senhor, a gente começa a ver o que a gente não via. A nossa sujeira vai sendo A nossa revelada. sujeira vai sendo É, revelada. é. Ao ponto da gente falar assim: Deus tem misericórdia de mim. E eu vejo assim como que a gente tem orado pouco essa oração. A gente tem reivindicado coisas a Deus, ao invés da gente falar assim: eu tenho misericórdia de mim porque eu preciso demais do Senhor. É isso aí. Como eu preciso de ti. E saber que todos nós estamos em um processo, né, pastor? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até aquele dia. Então não tem ninguém pronto, né? Nós Estamos sendo trabalhados no caminho. estamos sendo Por isso trabalhados. que o convite é ninguém parar. É isso. Né? Perseverar, né? Tanto que quando João fala, lembra de onde você caiu. Uhum. E não é para você voltar lá no começo. É para você levantar onde você caiu e continuar. Às vezes a sensação que a gente tem é que quando a gente tropeça, a gente tem que voltar lá no final da fila. É, Não, você tem que levantar de onde você parou. Então, a mensagem é que você continue. Persevere no Senhor, continue no Senhor. Vai tropeçar, vai errar, vai ter dia muito bom, vai ter dia muito difícil. Paulo escrevendo aos Efésios assim: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí vai dizer assim: olha, para que quando vier o dia mal, depois da gente fazer tudo, a gente ainda continuar firme. Porque o dia mal vai vir vai passar. e vai passar. É, Essa é a mensagem boa também. é Tudo boa. passa, Chega e passa, né? chega e vai. É. E o convite da igreja é uma igreja que ela relaciona com Deus ao ponto de dela continuar firmada independente do que aconteça. Uhum. Por quê? Qual a garantia que a gente tem, pastor, do que vem? A garantia que a gente tem é só uma, que o Senhor está Está conosco. conosco. Estarei convosco todos os O dias. que será, Como vai ser? não sabe. Se Jesus vem antes do arrebatamento, É, ou se a gente passa pela tribulação, ou se Jesus vem antes da tribulação, né? é. Ou se a gente vai passar ou não, não sei. Eu penso assim, pense, prepare para o pior. Se ele vier antes, você tá no lucro. É, cara, e na verdade, assim, são interpretações, né? Sim, A verdade será posta, né? E a gente tem que estar preparado para a verdade e não para uma convicção pessoal, né? sim. Então, assim, a gente vê na história, quando Jesus nasce, os sacerdotes não percebem, os levitas não percebem, ninguém percebe, né? Verdade. E aí um povo de longe vê um brilho diferente, uma estrela diferente, e chega Eles, perguntando, eles né, seguem o sinal. aonde que nasceu o rei? Fala, não, não tá, não, não nasceu E não. olha para você ver, quem era do povo estava preocupado em matar. É, Os de fora estavam querendo saber como que adorava. como que eu adoro esse Deus que É, nasceu, né? Então a nossa convicção pessoal tem que estar em segundo plano, né? A verdade vai sim, ser posta e a gente tem que estar pronto para ela, né? tem que estar pronto. Pronto para ela. Pastor, nós temos visto agora, isso não é de agora, mas isso tem ganhado um volume maior, né? Nesses dias agora, que são movimentos interdenominacionais ou para-eclesiásticos, né? Que Aham. não tem denominação, não tem dono, né? E que tem chegado às nossas igrejas, né? Então a gente tem movimentos de mulheres, né? A gente tem experiência do lar, mulher única, né? De homens a gente tem legendários, maçonaria, teleios, né? Tem uma série de movimentos, o metanoia radical, né? Que Sim, sim. que tem chegado aí, tem feito é, um convite a uma transformação, né? E que não tem dono, né? São movimentos que transitam aí nas igrejas. Como você vê esses movimentos hoje? Você vê como uma ferramenta? Você vê. Qual que é a sua visão desses O movimentos, pastor? pastor, eu creio, em minha modo de ver, vai muito de quem está ali no front ali. Porque, vou dar um exemplo.
O Casais para Sempre já tem aí no Brasil que uns 30 anos para mais, não tem? É por aí, né? Mais de 30. Tem mais de 30. É. Eu lembro que quando eu casei já existia já há muitos anos. Não sei mensurar aqui o tempo certo. Ferramenta boa, muito boa. Já serviu muitas famílias. Muitas pessoas já foram no curso e tiveram a oportunidade de rever o matrimônio. Tem pessoas que tiveram ali e não serviu de nada. Não é porque o curso é bom ou o curso é ruim. Vai muito de quem também de quem tá entregando, porque o material só não faz nada. Não. Tanto que vou falar do sumo material, né? A palavra de Deus, a Bíblia. A pessoa pode ler a Bíblia e vai servir para ela para quê? Para condenação dela. Se ela, por isso que Tiago fala assim, ó, não sejais apenas ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos, mas sejais praticantes da palavra. Então, assim, essas instruções, elas, elas são preciosas, são boas. Não substitui a vida da igreja, não substitui a palavra de Deus. Tanto que a maioria desses movimentos, eles têm a Bíblia, tem um pouco de instrução bíblica, tem outras coisas que são coisas da vida mesmo, né? Curso para homens, por exemplo, tem vezes que vai tratar de como da responsabilidade da gente financeira. A Bíblia fala de um princípio que a gente faz tudo para a glória de Deus, que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que comprar, não dever nada a ninguém. Mas aí você vai ser exposto ali a uma relação com alguém que já tem experiência, que a pessoa vai aprender. Eu acho válido, precioso. Eu acho que a gente tem que ouvir e reter o que é bom, porque esses movimentos não são igreja, eles têm as suas deficiências. Outros movimentos são muito novos, né? Por exemplo, o Legendário é um movimento novo. Tem 10 anos, mas é novo. Vai passar por muitas variações, por muitas mudanças. Eu acho que vai chegar num lugar de equilíbrio, assim como muitos outros cursos, outras ferramentas. Tem uma delas que vão vir e vão embora. É como uma onda, vai passar, Vai passar. vai passar. Como já teve vários movimentos na igreja. E a igreja vai ficar. E a igreja fica. A igreja fica. A igreja fica. Eu sempre falo, quando alguém vai fazer um curso, vá com disposição. Vá também com a consciência crítica também, Sim. porque nem sempre aquilo vem com o material, mas nem sempre a pessoa que está entregando tem uma boa intenção. Vai lá, vê tudo, retém o que é bom. Isso. Isso. E a gente aproveitar para não desperdiçar. Tem alguns tipos de material, de cursos, que eles vão ser úteis para algum tipo de pessoa, para outros não. Tem como a gente. Porque não é a Bíblia, não é o Evangelho. Não é. Então, não é para todo homem, não é ela toda para todo homem. Né? Então, tem isso também. Né? E a gente tem que ter paz com isso, porque, por exemplo, na nossa igreja local tem homem que não quer ir. Uhum. E aí? São ferramentas auxiliares, né, pastor? Sim. E podem nos auxiliar muito, né? Mas é o que você falou, depende da intenção de quem está ministrando, né? Eu lembro, pastor, também nos anos 2000, quando teve aquele boom assim, dos encontros com Deus, teve gente que foi na marra. Tem gente que foi por ir. Se eu não for, o pastor vai achar que eu tô contra ele. E serviu de nada. Eu lembro que algumas denominações, né, elas fizeram com que esse encontro com Deus, né, que tem muitos nomes, né? Uhum. Tem encontro com Deus e Vida vitoriosa, todas as suas renovo de variações, vida, em que as face a igrejas face. exigiam, né, das pessoas participar. E são ferramentas, pastor, de impacto, são ferramentas abençoadas, mas a gente não pode colocar nossa esperança ali, né, pastor? Assim, é claro que muita gente vai ser impactada. Sim, É sim. claro que muita gente vai ser transformada. Mas você achar que é isso que vai salvar, é isso que vai. Porque assim, a igreja viveu sem isso. Sim. Até hoje. Até hoje. Assim como em várias ocasiões, eu vou dar um exemplo bíblico. Em alguns trechos das Escrituras,
Deus usava o que tinha para fazer alguma coisa. Tá lá Eliseu, né? Tem morte na panela. Uhum. E era algo que o Senhor direcionou para aquele momento, para aquela ocasião, né? Tem coisas que elas são úteis para um determinado tempo. Por exemplo, a arca de Noé, vamos dizer assim. A arca de Noé construiu por muitos anos, ela funcionou 40 dias. Depois ela não serviu mais para nada, pastor. Verdade. Ela serviu para uma estação. Ela serviu para um momento. Tem coisas que vão servir para um momento, né? Tem coisas que elas já não. Por quê? São formas, são maneiras. Deixa eu dar um exemplo para o senhor. Há uns anos atrás, a rotina da igreja era. A igreja tinha reuniões todos os dias. Sim. Hoje, se você fizer reunião todo dia, vai o pastor e os obreiros da igreja. Se o pastor Uhum. pressionar. Uhum. Aí tem que ficar todo domingo na igreja. Ó. Tem que vir. Por outro lado também, você tem essa parte, mas você tem também quem não vai dia nenhum. Que é a pessoa que tá, ela fica. Porque quem não se envolve, não se sente pertencente nunca. Tem que envolver. Se você é igreja, você se envolve, porque você é igreja. Então você não vai porque o culto é bom, que o culto é ruim, você vai porque você faz parte daquilo. Você é responsável por isso. Então, por que algumas coisas acabam? Porque a gente não se envolve. Aquilo pra gente não tem importância. Na nossa igreja tem escola dominical, funciona bem. Tem vezes que vai pouca gente. Tem vezes que vai um grupo melhor não, maior de pessoas. Também. Para a gente, aquele momento de ensino é importante, é precioso. Tem lugares que não tem. Aí qual que é o problema? É de não ter um culto domingo de manhã? Não, a igreja não ter nenhuma ferramenta, a igreja não ter nenhum momento para ensino. Para ensino. Por quê? A questão não é o dominical, a questão é a escola. A questão é o ensino. Sim. Como que vai ser ensinado? Por quê? Porque dentro do ministério, duas coisas básicas que o Senhor pede para um pastor. Uma vida dedicada de oração, uma vida de estudo da palavra. Sim. Então, assim, um conselho que eu dou para quem está no ministério é estude muito a Bíblia, ore e estuda a cultura que você está inserida nela. Porque senão a gente não vai conseguir dialogar com as pessoas. Você vai ficar Desconectado. desconectado. Tanto que Jesus, para poder falar ao homem, ele se fez homem. Se fez, gente. Ele só não se fez, ele só não pecou, né? Se fez pecado no sentido de assumir Sim. da humanidade. A contextualização ali foi incrível, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória de Deus em Cristo, Em carne. em carne, nele. É verdade. Então, o que estava ali demonstrando? Que não era a divindade de Jesus, era o homem cheio do Espírito Santo. Nele habitava toda a plenitude de Deus. O desafio nosso não é ser uma pessoa divina, é ser um humano cheio de Deus, ao ponto de revelar o Senhor e a glória dele. Esse é o desafio nosso. Sim. É isso. É isso aí. Pastor, e a gente vê assim, a gente falou no começo, né, sobre uma transformação, né, que nós vivemos a partir dos anos 2000, né, um avivamento no Brasil, um avivamento. Nós vivemos isso muito de perto aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Mas isso aconteceu no Brasil todo, né? Nós E aí? tivemos uma onda. Tivemos comunidade de Goiânia, comunidade de Salvador, muitas comunidades em que nós tivemos um O avivamento. BGE fala, né, que dados, né? Nos anos 2000, o crescimento foi exponencial. Foi. E a gente viu uma transformação nisso. Então a gente vinha até os anos 90 por aí, 80, 90, mais ou menos por aí, né? Talvez já iniciado esse processo de transformação, mas ainda muito incipiente, mas a partir das décadas de 80, 90, e isso explodindo no ano 2000, a gente viu uma mudança no perfil da igreja. As igrejas vinham de uma tradição muito forte de denominações, né? Sim. E a partir disso você começa com comunidades, né? Comunidades em torno de louvor, adoração, estudo da palavra. E aí você começa
movimento de comunidades, igrejas sendo plantadas de forma independente, né? Sem estar uma igreja congregacional, né? Independente ali na sua vida, na É o sua movimento forma, também das igrejas caseiras. igrejas caseiras e E tudo. também o movimento das franquias, né? Nós vimos de tudo, né? Vimos de tudo. Você pensa que a igreja, isso foi um movimento pendular, que a gente vai voltar para uma igreja histórica, denominacional, ou que não, que esse foi um movimento de transformação e a partir de agora a gente vai ter mais ou menos uma igreja nesse perfil? Pastor, olha só, não tem nada novo na Terra. Geração vai, geração vem, permanece mesmo. Sempre há um caminho também sempre há um grupo de pessoas que eles tendem a voltar para quando vê a coisa muito perdida, tem a tendência de se querer voltar para as raízes. Tem muito disso, né? Manter as tradições, manter a história. Eu acho que essa parte, porque assim, a história da gente é importante. Você saber de onde que você veio, a história, né? Por exemplo, você tem igrejas aí que tem uma história maravilhosa. E se voltasse a ser uma maravilha, Sim. pelo aquilo que já foi construído, foi vivenciado. Então, que às vezes a denominação se desviou da denominação, Se né? desviou da sua Da essência, sua raiz, né? da sua raiz, né? Por exemplo, a Igreja Batista, ela sempre teve uma pegada muito boa em ensino. É uma igreja histórica. Ela sempre teve ela tem uma história de ensino muito bacana, né? É, também envolvimento em causas sociais também sempre teve, muito também. Então, assim, e o movimento missionário também. Sempre teve, foi uma igreja bem missionária no sentido assim de envio para Uhum. pessoas de outras nações, sempre teve. E também o modelo de igreja, que é um modelo de igreja de governo local, né? A igreja local ela tem autonomia, ela, ela, ela está em aliança com as outras, mas ela é autônoma, né? Então, assim, são coisas importantes e boas que tem. Agora, a gente precisa entender também que tem um papel da liturgia, mas a gente precisa perceber também que a liturgia ela pode ser adaptada. Por exemplo, eu lembro da igreja na época que tinha a ordem do culto, Uhum. entendeu? Sim. Então a gente vive hoje também com liturgias mais abertas, mais livres, né? Liturgia. E aí tem um que é bom e que é ruim, né? O que é ruim? Às vezes o culto ele se estende muito. E não tem ordem nenhuma, né? Não tem ordem nenhuma. É. Agora, meu irmão, quando assim tá acontecendo algo, eu vou falar assim, poderoso, Deus está movendo no lugar, amém. Agora também tem a gente, às vezes, a gente também, a gente já está habituado com a liturgia daquela maneira, que se estende não por alguma coisa, Por uma ação do espírito, né? mas é uma coisa da gente, de hábito mesmo. Uhum. A gente construiu o hábito. Que é que vira, a gente, um ser humano é um ser litúrgico, né? Sim. A gente vai e cria ali uma rotina. Sim. Aí a gente critica quem tinha a antiga, mas a gente tem a nossa. A E a gente nossa. não abre mão dela. É. É. Você entendeu? Por exemplo, o culto, eu lembro que a gente cantava 3 canções mais rápidas, parava para o ofertório, depois tinha 2 mais lentas e preparava para a mensagem. E se começasse o culto com a pregação? Sim. Ó, o próprio inário cristão, né? O inário evangélico, o inário cristão, aquilo nasceu de uma necessidade de uma igreja que estava crescendo, Uhum. fazendo uma transição litúrgica. Fala, gente, vamos guardar a letra desses cânticos aqui para a gente não se perder na história. É, E aí depois, quando chegam novos cânticos, também inspirados por Deus, aí aquela geração que viveu, né, o inário sendo uhum. construído e sendo compilado ali, acho, não, isso aqui já Eu, não... quando era novo, já tinha essa briga. Do inário, Por que que não tem nossa, cantor é isso cristão? aí. Mas sempre teve Por essa. que que canta menos hino do inário e mais hino É, da...
Mais corinho, né? Aí hoje, por exemplo, o cara fala assim, não, mas porque essa música é ruim, porque boa era a música que eu cantava na minha época. Do Inário. É. Não, Nem sempre do Inário, pode ser música antiga. não, eu tô dando exemplo. Boa era a música que eu cantava na minha época. Hoje talvez é a nossa fala com a geração de hoje. E aí, E quando a gente começou a cantar coinonia, aí comunidade de adoração, era uma aí os loucura. antigos, nossa, essa juventude, eu não sei. Porque a gente tem muita dificuldade de conectar as Sim, gerações. a transição Porque a geracional. gente É- acha que a igreja é uma igreja de jovem ou de adulto. Não, a igreja é a igreja de criança, de jovem, de todo mundo, de gente nova, gente velha. É uma igreja só. É uma igreja só. E essa igreja só, ela é uma igreja para todo mundo. Sim. Não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre. Paulo vai falar sobre isso. Não tem novo, não tem Não velho. tem novo, não tem velho. Essa transição geracional É um desafio é e um desafio incrível e difícil, porque essa conexão, porque também senão a gente não fala para o homem desse tempo. Eu não falo para não é diluir a mensagem, nem mudar a mensagem, porque a mensagem é uma só. Tanto que a mensagem do evangelho é a mesma há muito tempo. Os discípulos pregavam que era arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo. É a mensagem. E aí tinha o governo da igreja é o mesmo. Está escrito, está tudo lá. Né? Os princípios estão lá. não temos novidade na Não, essência, né, não tem pastor? novidade. Agora, a maneira como que a gente vai fazer isso, ela também está ligada à cultura. Por exemplo, o cara fala assim, porque é bom é lá na África, porque o culto dura 4 horas. Se você fazer um culto de 4 horas na sua igreja, você vai ficar só o senhor. Às vezes até o que acha que é bom lá não ficaria aqui, né? É igual o irmão fala assim, não, a gente precisa de avivamento, a gente precisa de avivamento, mas aí o avivamento acaba com a minha rotina, acaba com meu horário, acaba com a minha programação. Acaba com o meu controle, né? O Acaba com meu, avivamento acaba com o acaba com, controle. acaba comigo. É, E aí, entende? sim, Então, assim, ao ponto de você ser impelido por Deus para se movimentar de uma outra maneira que você não deseja. sim. Então, a gente tem essas nuances, até falácias, são É, falácias às claro. vezes que a pessoa fala, né? E a gente vai multiplicando essas coisas que não tem sentido nenhum. Sim. E a gente se apega a algumas coisas que elas não são essenciais. Elas são só um formato. Às vezes a gente está perdendo muito tempo com o que é secundário, né, pastor? Sim, 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 sim. Completamente secundário e a gente está gastando muito tempo nisso, né? E o que é principal, às vezes a gente está Perdendo. deixando Tá de dar perdendo. atenção, né? Mas voltando nessa questão geracional, pastor, qual que é o caminho? O que as gerações precisam? Como que a gente passa uma graxa nessa engrenagem aí de uma transição geracional? Os mais velhos, o que eles precisam entender? Os mais novos, o que precisam entender? Quem está no meio ali, né? O Porque, por exemplo, pastor. nós hoje não somos jovens nem velhos, nós dois. É, Nós- mas o que eu vejo? Eu vejo. A vida da igreja está na comunhão. E a gente está tendo uma deficiência de relações. Não é só na igreja, não, é todas. Sim, Todas as relações. O desafio nosso é voltar para as relações. Voltar para uma vida de comunhão. Por quê? Não tem como a gente falar o coração do outro se a gente não relacionar. Porque senão, por exemplo, eu vou considerar o que você está me falando pela relação. Eu respeito o Senhor pela relação. Por exemplo, se eu estiver andando na rua, um cara falar qualquer coisa comigo, eu falo assim, quem é esse cara? Diferente de alguém que faz parte da minha vida. Ainda mais se for uma correção. caminha junto, né? É uma outra esfera de vida. Sim. Então, qual que é o maior desafio? É uma vida relacional. Esse é o desafio. Nessa correria da vida, a gente conseguir estar junto. É o maior desafio da igreja. Tanto que as pessoas buscam isso, tanto que elas pagam terapeutas para poder ser escutadas. Sim. Você acha que isso começa nas famílias, pastor? Acho que, por exemplo, como as famílias não estão mais assim, tendo esse tempo de vida juntos,
né? Que na família as gerações ali são refinadas, né? Às Tem vezes, às relação vezes você do. pega um pai falando uma gíria, né? Você pega um menino. Deixa eu dar um exemplo para você. Como que uma criança vai conseguir ter paciência com o idoso? Só se ele relacionar com a avó. Sim, sim. Entende? Porque aí ele começa a olhar para as irmãs da igreja e todo mundo é a vozinha dele. É, Entende? Você começa a olhar com a pessoa com um outro olhar. Então, as relações, Paulo vai escrever em Efésios, fala assim, a igreja é a junção, é interligado, um ligado ao outro, unidos em amor, crescendo em tudo aquilo que é o cabeça Jesus. Esforçando para manter, tá, ela fala no é, capítulo, é. esforçando para manter o vínculo, Um vínculo da os família. vínculos. Tem um esforço. Tem que ter um esforço. Porque a gente é convidado hoje para uma vida extremamente egoísta. Por exemplo, é possível você ouvir um homem, um pai de família, falar assim: eu não estou tendo tempo para mim. Que tempo para mim, pastor? Tempo para mim? Não tem tempo para mim. Meu tempo nunca é meu. Sim. Entende? Então, assim, é uma busca até doentia. Os discursos estão egoístas, né? São Os discursos. o meu dinheiro, o meu lugar. Uhum. Tudo é meu. Porque a igreja não é uma. Eu ouvi isso, uma frase do Paulo Borges, né? Ele fala: a igreja não é uma reunião de eus, né? É, isso aí. Não é uma reunião de eus. Tanto que a gente não vai encontrar, eu sou a igreja, é nós. Nós somos. Vós sois, né? É. A oração é do Pai Nosso. É, O pão é nosso. As nossas ofensas, porque nós temos um pecado coletivo sim, como sim, igreja, sim, sim. né? Então, é tudo E nosso. a responsabilidade é nossa, Nossa. né? É, Quando alguém tropeça, a gente você fala, fulano fez, eu faço parte, sim. eu sou responsável. Então, assim, o desafio que eu vejo é o desafio de construir relações. Eu até recomendo um livro muito bom, chama Relacionamento de Aliança. Muito bom para ser estudado na igreja com liderança. Muito bom. Relacionamento de aliança. Tá anotado. Muito bom. O pessoal da Impacto, Uhum. muito bom material. Um material assim muito rico. Fala das relações, da importância da comunhão. O próprio Deus, ele estabeleceu isso. A expressão, a Bíblia fala assim, como que as pessoas, Jesus fala, como que eles vão conhecer que vós sois os meus discípulos? Aí ele fala que a gente ia ser conhecido aonde? Das relações. Jesus ia ser conhecido, nós iríamos ser conhecidos como discípulos de Jesus nas relações, Pela comunhão. pela comunhão. Pela comunhão. É o desafio. Tanto que a gente observa que as maiores dores estão nas relações. Os maiores traumas, frustrações, estão nas relações. Sim. A família é um campo, um lugar de amparo, de cuidado, mas também é um lugar onde tem as maiores feridas são no seio familiar. Entende? Sim. Do mesmo jeito que a pessoa, o pai, na figura paterna e a figura materna, eles trazem firmeza, um monte de coisas maravilhosas para a vida de uma criança, mas também onde que traumatiza toda uma geração. Tá ali. Então, assim, o desafio é que essas relações sejam curadoras também, transformadoras. Transformador. É o desafio. Agora, pastor, assim, a gente já está caminhando para o final, mas deixa eu deixar uma pergunta, a última aqui, né? Uhum. É, a igreja hoje, ela precisa melhorar na, no que a gente chama de manifestação da multiforme graça de Deus, porque a gente tem na Bíblia, né? O apóstolo Paulo deixa para nós que o Senhor constituiu, né, ministérios, né? Uhum. E aí ele designou um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Então você vê que a igreja ela é formada de uma variedade de ministérios que se completam, né?
Esses ministérios são complementares, eles não são Abrir o concorrentes, texto. né? Tá aí, ó. Efésios 4, 11 e 12, né? Então, a gente vê que esse chamado de Deus para cada um de nós é para complementação ministerial. Às vezes está faltando isso na igreja, essa diversidade de. Esse texto aqui é lindo demais. Que fala da unidade do corpo, né? Olha só. O mesmo que desceu, o mesmo que subiu, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores e mestres. E aí tem uma outra classe aqui, pastor, que a gente às vezes esquece, que são os santos. Verdade. Porque não tem razão de ter É, os 5 ministérios. sem Não, santidade. sem Tem os santos, né? que Tem aqueles que é o corpo coletivo da igreja, Sim. né? E aqui que vai dizer, eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar a obra de Deus, e eles também são responsáveis para edificar o corpo de Cristo. Uhum. Então, assim, aí depois fala assim, até que todos, tanto os apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, como os santos, a tragédia. Ó, Deixa aí. tanto os que ministram como os que são ministrados. Isso. Tanto eles, até que todos cheguem à unidade, ao conhecimento do Filho de Deus, eles cheguem à maturidade, à estatura do varão perfeito, do homem maduro. Aí depois o que o texto fala? Seguindo a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada parte precisa de cumprir sua função específica. Ajudar os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu não vejo aqui como eu vejo como ofício, e não como um cargo. Sim. É um ofício. E aí, dentro do corpo de Cristo, você vai perceber que tem pessoas que eu vejo que seriam as 5 expressões de Jesus. Eu acredito que a gente vê essa expressão no corpo de Cristo. Qual que é o desafio, pastor? Como que o apóstolo mestre, o evangelista, na verdade, o que ocorre? Quando a gente chega na igreja, a pessoa que tem assim uma vocação, aquela inclinação para evangelista, qual que para ele, qual que é o cerne da igreja? Que a igreja precisa ir para fora. O pastor fala assim, a gente tem que cuidar um do outro. O mestre fala assim, a igreja precisa de ensino. Precisamos ensinar esses daqui primeiro. Então, todo caminhar por um olhar apenas, a gente vai ficar, a gente não vai chegar à estatura do varão perfeito. Sim. Então, como que essas expressões de Cristo elas vão conseguir falar uma a outra? Nas relações. Por isso que ele fala. E no final do texto fala, crescemos em tudo. Volta naquele aspecto. Então, assim, a igreja não é uma coisa só. Tanto que se a gente vai estudar sobre a igreja, que eu acho que é um assunto até bem vasto, a gente encontra 12 aspectos da igreja no Novo Testamento. A igreja é vista como o poema de Deus, a igreja é vista como a noiva do Cordeiro, como a família de Deus, como edifício de Deus. E a Bíblia vai dizendo que as expressões da igreja. Cada coisa dessa, cada aspecto dessa carrega um pouco do que a igreja é. Eu não consigo ver a igreja só como família. Porque ela é a família de Deus. Sim. Mas a igreja também, ela também carrega de Cristo outra essência. Além de ser a família de Deus. Esse é o risco de você isolar uma característica, né? Porque assim, alguns momentos na vida da igreja, eu tenho 18 anos que eu estou pastoreando a igreja. Às vezes, quando a gente começa a falar de um assunto na igreja, a tendência das pessoas é achar que o outro não presta. Por exemplo, você começa a falar muito sobre oração. Oração, 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 oração. Aí o irmão acha assim, não é só oração.
o fato de se falar de um assunto talvez seja a necessidade que a gente está precisando de ouvir mais. Não significa que o ensino não seja importante. Porque a gente sempre trabalha uma coisa em detrimento da outra. Quando a gente começa a falar assim, a igreja precisa de orar, buscar o Senhor, buscar os dons, e a pessoa acha que a gente está menosprezando o ensino. Sim. Quando a gente começa a falar que a igreja precisa de evangelizar, de ir, de proclamar, às vezes as irmãs acham que a gente está achando que a gente está ensinando que, porque a gente está enfatizando, que a vida em comunhão, a vida da igreja, o congregar não é importante. É mais ou menos assim que trabalha. Porque a gente tem a tendência de ser desequilibrado. Sim. Entende? Então, sim, o fato de. E eu vejo também, voltando às denominações, eu vejo que as denominações, elas carregam um pouquinho, cada um tem um pouco de característica Sim. desses 5 dons ministeriais. Sim. Se eu for olhar, eu estou falando que não é para a igreja local, mas se eu for olhar a igreja de Cristo parada na face da terra, a gente consegue ver tudo isso aqui. Tudo isso. Tudo isso. Você vê tudo isso aqui. Por exemplo, as igrejas históricas, elas carregam uma vocação de ensino incríveis. A presbiteriana, por exemplo, é uma igreja poderosa na instrução. Mas eu vou te falar, ninguém ora mais que o assembleiano, que a Deus é amor. Um dia eu fui orar com o irmão da Deus é amor, fiquei com vergonha. Ele falou assim, eu não oro, não. Agora, se você for conversar um pouco da Bíblia, de algumas coisas mais profundas, talvez o irmão não vai ter. Você entende? Sim. Então, se eu for enxergar a igreja no aspecto coletivo, irmão, eu vou ver uma coisa maravilhosa. Mas se eu for olhar, às vezes, para a igreja local, eu vou ver as deficiências. Você acredita que esses 5 ministérios são para a igreja invisível ou que isso deve ser buscado na igreja local? Porque a gente. E aí tá a grande confusão, eu acho que a gente não tá querendo dar título para ninguém, dar cargo para ninguém, porque às vezes o cara, ele é pastor de uma igreja. Aí abre uma congregação, vai colocar um pastor lá, então para ele se diferenciar, então agora eu sou apóstolo. Ele não é, né? Agora eu sou, né? Então assim, tem um plano de carreira. Então eu sou bispo agora. Não pensa, não pensa no título, no cargo, mas na manifestação do dom. Sim, Isso é importante na igreja local, sim, em todos esses aspectos. Sim, importante. Olha, do que a gente já ouviu de amigos que trabalham com. É um outro assunto, que chama de ministério plural. Aí eles procuram montar um presbitério. E no presbitério, tende-se a querer encontrar dentro desse presbitério esses 5 dons de Cristo. Sim. Uhum. E aí, meu irmão, quem eu conheço e já conversei, assim, sempre tá faltando alguma coisa. Difícil estar completo. Não tem jeito. Talvez tenha algum lugar que tenha. Às vezes tem. E a gente se perceber também que isso também é desenvolvido. Quem foi chamado por Deus para ser, a pessoa também tem o seu tempo de desenvolvimento. Sim. Né? Ele vai desenvolver também. E a relação não é 1 para 1. Né? Eu preciso de um apóstolo, um mestre, um profeta. Não. Às vezes, onde você tem um profeta, você pode ter 5 pastores. A gente vai querer jogar esse negócio como se fosse uma empresa. Ela tem que preencher essas vagas. Sim, não vai isso. funcionar. Não vai funcionar. Tanto que o texto fala que o Senhor deu. O Senhor deu. Talvez na nossa igreja local o Senhor não tenha dado. Ainda. Ou deu, a gente não percebeu. Ou tem alguém lá que ele funciona no dom. Na manifestação. A pessoa funciona. Então, assim, é um desafio grande. Sim. Mas eu vejo que a gente precisa de conseguir dialogar isso aí, não é só nas relações. Né? Mas eu vejo também na igreja universal, na igreja de Cristo em toda parte, ela tem isso aí tudo. Tem tudo. Tem tudo. A igreja é completa, não falta nada. Não. A Bíblia vai dizer lá olhar para a igreja com otimismo, né? A Efésios capítulo fala assim, a igreja era um mistério de Deus revelado. Nela habita a glória de Deus. Cristo pegou todas as coisas e deu para a igreja.
A igreja é algo maravilhoso. Maravilhoso. A gente precisa olhar com mais otimismo, Nossa, né, pastor? Deus. E às vezes a gente fica olhando só, né, a ruga, né, igual você falou, só a Sim. mácula, né? E a igreja não é isso, nosso Deus, é maravilhoso. Elias, né? Elias chega diante do Senhor, Senhor, morreu todo mundo, só ficou eu. Falou, não, você está enganado. Tem Tem, muita gente aí que não se dobrou, né? Tem tem muita muita gente. gente que se A mantém igreja fiel. continua, o cara fala assim, a Aí igreja está morta. Eu falo tá, assim, nunca. nunca. A igreja está mais viva Tá que viva nunca. que nunca. Pastor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade, né? Amém, pastor. Tem alguma colocação que você queira fazer, um recado final, algum assunto que a gente não abordou aqui que você queria mencionar? Não, eu queria só pedir desculpa pela água. Eu queria fazer uma oração para terminar. Amém, vamos Amém. orar. Amém. Pai, eu te agradeço por esse tempo que estamos aqui. Amém, Jesus. Oro por aqueles que vão estar assistindo esse podcast, ouvindo, que de alguma forma o Senhor possa estar ajudando, edificando a vida dos nossos irmãos. Amém, Que o seu nome seja glorificado, que a gente seja a expressão do seu amor, a expressão da sua glória, a expressão da sua vida, hoje e para sempre. Que a gente permaneça no Senhor, caminhando, continuando, errando sim, que nós vamos errar muito, mas que o Senhor nos levante, nos coloque de pé, que a gente continue firmes, fiéis até o último dia, Amém. o grande dia do Senhor, que a gente esteja pronto para esse dia, preparado para esse dia, que a gente possa, Senhor, viver uma vida reta, santa na tua presença, honrando o Senhor em todo o tempo, em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Irmãos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Que o Senhor te abençoe. Se você tem nos acompanhado, tem assistido os nossos episódios, eu te peço que você considere se inscrever nesse canal, compartilhar esse conteúdo, fazer parte, né, dessa história aqui do nosso podcast. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.